O que é um processo de inventário, como fazer, quais são as espécies, quanto custa, enfim, são muitas as dúvidas que as pessoas nos solicitam para ajudar, para responder, seja pela rede social, pelo WhatsApp, enfim. Então, gravo esse vídeo para colaborar nesse sentido. O inventário nada mais é do que um procedimento pelo qual se faz o levantamento dos bens deixados pelo falecido, das dívidas, das suas obrigações, e após fazer esse levantamento do conjunto dos bens, se analisa também quem são os herdeiros e se decide, dentro dos critérios da lei, quais são as possibilidades. Existem basicamente 4 tipos de inventário. O inventário residual ou tradicional, que é o mais comum de acontecer, quando é judicial, ele tem mais ou menos 13 etapas, por isso que é um pouco demorado. Inicia com pedido de abertura, bastante simples, precisa da certidão de óbito do falecido, procuração para o advogado e certidão de inexistência de testamento. Com isso é o suficiente para abrir o processo de inventário. Aberto, o juiz vai nomear o inventariante, que vai ser o responsável por fazer a administração dos bens do falecido até que se faça a partilha. E a partir daí, dentro de 15 dias dessa nomeação, vai ser feito então a apresentação dos bens no processo, das dívidas e todas as informações que dizem respeito à vida do falecido. E a partir daí, então, se inicia todos os trâmites, o envolvimento dos demais herdeiros, etc., para dar sequência ao inventário. É possível também fazer o inventário pelo chamado arrolamento sumário. Se todas as pessoas envolvidas forem maiores, capazes, tiverem de acordo quanto à partilha, é possível fazer processo judicial dessa forma, é muito mais célere, econômico e vale muito a pena fazer. Mesmo assim, às vezes pode levar pelo menos um ano aí essa tramitação. O arrolamento comum praticamente não é muito utilizado, é uma espécie de inventário, só pode ser utilizado quando os bens são por volta de R$ 4.000, mais ou menos, um pouco menos até. O arrolamento comum só pode ser feito quando os bens têm valor inferior a 2.000 ORTNs. É uma espécie de valor de moeda que nem se usa mais, porém a lei prevê, convertendo em reais, seria mais ou menos R$ 3.400 por aí. Então é quase que não existe um inventário com um valor como esse, então é difícil de ser utilizado. E por fim, é possível também fazer inventário pela via extrajudicial, por acordo no tabelionato. Tem casos em que não é necessário fazer o inventário. São casos excepcionais, previstos pela Lei 6858 de 1980. Se o falecido deixou apenas um saldo bancário, um recurso do PIS/PASEP, um FGTS, alguma restituição de imposto de renda, algo nesse sentido que seja só dinheiro e ele não tenha mais nenhum bem, em valores inferior aí a R$ 20.000, é possível pedir um alvará para o juiz liberar esses valores se não houver nenhum dependente habilitado no INSS. Se houver algum dependente, esse dependente administrativamente pode requerer ao banco a liberação do dinheiro e talvez o banco libere. Não é certo que vai liberar, mas pode pedir. E ainda tem o chamado inventário negativo, que pode ser feito tanto no tabelionato quanto na via judicial. É uma criação da doutrina, não existe isso na lei, mas a resolução 35 do CNJ prevê, e ele serve para proteger os herdeiros de cobrança de credores que vêm buscar aí o pagamento de dívidas do falecido. Só nesses casos é utilizado. Quanto que custa o inventário? São vários custos, não tem como resumir, porque vai depender do volume de bens, do trabalho que o advogado vai ter para processar todo o inventário, se os bens estão regularizados ou não estão, se é possível regularizar ou não é durante o processo de inventário. Enfim, então para calcular quanto é que custa, seja de custas judiciais, de atualização de documentos, de honorários do advogado, ou enfim de imposto, de transferência, ou mesmo de uma doação, se a pessoa resolver doar parte da sua herança para outros, tudo isso precisa ser considerado para se chegar ao valor do custo do inventário. Então é um processo um pouco mais complexo que de imediato não é possível o advogado dizer quanto é que custa fazer o inventário. Primeiro tem que fazer essa análise, tomar conhecimento de tudo que envolve o inventário, para aí então sim ele poder fazer uma proposta de honorários e também uma estimativa dos demais custos para os herdeiros.